Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Cortando aqui. Dani, Rafa, obrigado. Todo mundo, obrigado. Que dia, que noite, né? Incrível. Boa noite para todo mundo. Quase ali, boa noite já. A gente vai começar o nosso segundo dia. E hoje, em particular, a gente fala de um assunto que eu sou extremamente apaixonado, que é startup e inovação. Vou dizer um assunto só, porque startup e inovação caminham juntos, né? Meio que impossível falar de um sem falar de outro. E hoje, em especial, eu trago duas pessoas que eu amo de paixão, que eu tenho um carinho, que eu tenho um orgulho de ter cruzado com essas pessoas na minha vida. São pessoas que fazem a coisa acontecer, de fato, não são pessoas meramente teóricas, são pessoas realmente práticas. Hoje a gente tem o Rafa Ribeiro. A gente colocou a apresentação dele para vocês apresentar um pouquinho. A gente tem o Dani da Ponte também, ele apresenta um pouquinho. E aí a gente começa com o nosso workshop, que é trazendo a inovação, o mindset das startups para a inovação. Rafa, a gente está com 167 pessoas agora online. Nós estávamos com mais de 1.200 inscritos. Só para vocês saberem, o Rafa tem uma reunião começando agora às 18 horas. E eu raptei ele da reunião dele para falar um pouquinho com a gente. Então, Rafa, eu vou deixar com você, primeiramente, depois eu volto para mim, para você ir para sua reunião tranquilo. Mas obrigado, ok, por estar com a gente aqui hoje. Tá bom? Pô, legal. Acho que é sempre um privilégio estar com amigos, né? Dani tá aí também, acho que foi um dos primeiros caras que puxei a orelha do Dani lá atrás, assim. Ele deve falar isso aí, com certeza. Mas é muito legal a gente... Olha ele aí, ó. Paulo, você tem uma experiência extremamente rica como empreendedor, como atuante na presidência, vamos dizer, da AB Startup, que é, com certeza, a instituição mais referenciada para falar de startup. Agora, na Bossa Nova Investimentos, né? Então, são um cara extremamente referenciado para trazer para a gente uma coisa importante, que é por que há essa conexão tão forte de startup com inovação. Né? Porque quando a gente fala tanto em inovação, a gente automaticamente pula um pouco bem traz a startup, né? Porque esse vínculo ele é tão forte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente das experiências práticas sobre este assunto, que certamente vai nortear todo o nosso bate-papo até o final do nosso encontro hoje. Pô, beleza. Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Prazer aí estar com vocês aqui. Eu acho, pô, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Ribeiro. Eu sou empreendedor. Não sei o que é trabalhar de carteira assinada. Sempre empreendi na minha vida. Então acho que eu vim seguindo alguns ciclos muito importantes da minha vida ali. Eu já empreendi, já tive êxito. Em 2016 vendi uma startup de educação. Foi quando eu assumi a diretoria executiva da Associação Brasileira de Startups. Nos últimos 4 anos e meio, eu atuei no cenário Brasil, no cenário do ecossistema de inovação no Brasil como um todo, principalmente focado no mercado de startup, que inovação é bem ampla, mas fechando no mercadinho de startup. Ali a gente teve uma base aí de diálogo com mais de 13 mil startups nos últimos 4 anos. E agora, nos últimos 74 dias, estou como head de operação do fundo da Bossa Nova Investimentos. Então, acho que tem 3 pilares bem diferentes do nosso mercado, que é empreendedor, que é como head de entender o ecossistema, o mercado, e agora como parte de investimento. Já entrando um pouco nesse ponto, eu acho que o quanto a inovação está ligada a esse mercado de startups, eu acho que começa primeiro com a educação. Eu acho que quando eu estou falando de educação, eu estou falando principalmente para você, aluno que está aí na universidade, para você que está começando e está direcionando a sua carreira. Provavelmente
você está direcionando a sua carreira para profissões que não vão existir mais daqui a 5 a 10 anos. E aí, quando a gente está falando de startup ela está pensando no futuro, ela está pensando em problemas reais da sociedade, como a gente resolve isso, como a gente pensa no futuro das profissões, como a gente pensa em cultura, como a gente pensa em people, porque cada vez mais as pessoas elas estão muito mais linkadas por propósito, muito menos por grana, só por grana. Acho que grana cada vez mais está vindo como consequência. Eu lembro que na faculdade, antigamente, meu pai falava, moleque, vai estudar porque você tem que arrumar um bom emprego, né? Acho que hoje é um pouco diferente nesse sentido. Acho que você está linkado muito mais com pessoas. E aí, eu acho que a inovação, ela linka diretamente com esse ponto de startups, que passa por todas essas frentes. Eu acho que educação, a parte de uma cultura, a parte de entender o propósito do negócio que você realmente quer resolver para ajudar a impactar diretamente a população. Eu acho que essa é a realidade que eu vi nos últimos 4 anos e meio no Brasil. Eu acho que eu vi muito universitário tentando resolver problemas reais, mas eu acho que o principal, acho que antes de resolver problemas reais, tem que pensar que provavelmente a faculdade que você está fazendo hoje vai deixar de existir, a profissão que você está tentando se preocupar hoje vai deixar de existir. Então, como você se prepara para a profissão do amanhã, pensando nesse mercado e nesse cenário de startups? O Dani deve falar aí, provavelmente ele tem vaga na Ponte, mas igual ele tem... Apesar do Covid, estamos contratando. Exato. E igual ele, assim, a gente tem 600 startups hoje no portfólio. Tem startup nossa contratando, e uma das maiores dores que a startup tem hoje, de fato, é conseguir contratar, porque o mindset da cabeça do universitário ainda não está preparado para trabalhar com inovação e com startup. Então, acho que esse tema é extremamente propício, extremamente importante para a gente começar a mudar a cabeça da galera que está aqui, que está fazendo faculdade, que está pensando em inovação deste ponto aqui, que aí a gente vai toda uma cadeia. Tudo começa com educação, tudo começa com sala de aula, com as salas de aulas hoje virtuais. Então, acho que é isso. Rafa, qual é o ponto inicial para a inovação? Alguém está querendo inovar, em seu ponto de vista. Qual é o primeiro passo que você acha que deve nortear isso? Eu acho que quem está querendo... Eu vou contar alguns cases interessantes no nosso encontro de hoje, porque ele é repleto de cases de startups que eu mentorei. Mas, legal, de vista, é o start para uma inovação. Né? Porque é uma jornada, inovação é uma jornada. Né? Qual é o start? Eu acho que inovação ela parte do princípio que você vai resolver uma dor. Inovação ela está muito linkada à dor do usuário, à dor do cliente. Eu tenho estudado muito sobre PLG, né? Produto as estratégias que realmente de growth, que usa-se muito nos Estados Unidos e na Europa e tudo mais, que é o quanto você traz o cliente para entender o seu mínimo produto viável, o seu MVP. Talvez fazer um tradutor aqui. Claro. A gente está falando, na verdade, de estratégias de crescimento de uma empresa, de uma organização, tal. Quando a gente fala de MVP, a gente está colocando, na verdade, ao invés de você ficar sentado desenhando um produto, você desenha o que seria mais ou menos uma solução viável e coloca no mercado para receber feedbacks de clientes para você estruturar conforme o tempo. Né? Muito bom, Lê. A gente está tão acostumado que a gente esquece, às vezes, vai no embalo falando em termos técnicos, mas acho que essa explicação você matou a pau, cara. Estratégia de marketing mesmo, que você vai criar para o seu negócio, mas a gente é muito atenado a criar estratégias de negócios para tentar vender lá na frente. E o PLG, uma estratégia de marketing específica, né, de PLG, fala que traga o seu cliente para você construir junto com o seu cliente esse seu produto. Então, que é o maior medo, né, Rafa? Deixa eu aproveitar, porque a gente tem aqui hoje, a gente tem alunos, a gente tem empreendedores de vários aspectos, a gente tem muito medo de trazer o nosso produto quando não está completo para o cliente. Tem medo de ter receio mesmo, o cliente não vai gostar, isso aqui, tal. E a gente esquece, inclusive, de entender que muitas vezes o produto ele pode ser melhor desenvolvido quando tem um cliente na brincadeira. Então, eu posso entrar um pouquinho aí. Um case nessa jornada maravilhoso, com o case da Vanessa,
que é um dos cases apresentados, que está muito ligado a isso que você está falando. Deixa eu entrar um pouquinho aqui nesse negócio. Eu vou falar que eu tenho uma briga eterna com meu sócio. Toda vez que eu invento uma feature nova para o produto, o Rafa pega e fala assim, já tem cliente? Isso aí vai dar quanto de dinheiro? Eu falo, já tem. Tá aqui, ó. Tenho 2 caras aqui com intenção de compra, agora vamos fazer. Eu entro totalmente direto no cliente. Né? Esse negócio de sair fazendo aí, esse negócio de sair fazendo e depois tentar se virar para tentar vender, não já foi. Então, custa muito caro. Custa caro. Então, acho que respondendo a sua pergunta, Ale, cara, a inovação ela parte do princípio que você está resolvendo uma dor de um cliente, do usuário, né? Falando em resolver o problema do nosso usuário, né? Exatamente. E muitas das vezes você mesmo já sofreu muitas vezes esse problema. Então, acho que... E aí tentar esse processo de, pô, será que só eu tenho esse problema? Pô, deixa eu pensar em pessoas que podem ter esse problema, entender do mercado, entender se tem pessoas no mundo fazendo e resolvendo esse problema. Eu acho que também existe um ponto de importância que precisamos dar, que é o estudo que a gente precisa fazer para entender. Pô, eu tenho esse problema, mas tem alguém resolvendo esse problema? Putz, tem uma empresa lá na Suíça, na Europa, fazendo isso. Então, a gente fala o famoso copycat, né? Que é você entender um produto fora, copiar e fazer de uma maneira completamente diferente. Tem um caso clássico de quem faz isso excelente no Brasil e acaba atendendo o mundo todo, chama-se Ambev. Todo mundo conhece. Entende um produto lá, vem aqui, traz melhor o produto. Jorge Sicupira e Jorge Paulo Lema falam muito sobre isso. Cara, vai lá, copia e faz melhor do que está fazendo. Então, muitas das vezes a gente fica também amarrado em querer inovar. E inovação, às vezes, está atrelado em você inovar um processo, inovar a forma como que se faz lá. Então, acho que também temos que pensar nisso. O Brasil é um país grande, tem muito problema, mas pensar com cabeça de resolver problemas globais também, acho que é importante. Beleza, Rafa, eu prometi que eu te devolveria em 10 minutos para a sua reunião. Muito obrigado por estar conosco. Eu vou disponibilizar depois o seu Instagram para a galera. Tem muita pessoa Claro. Alguma que eu vou responder, que está dentro do nosso workshop, mas muito obrigado. Bom, legal. Bom, pessoal, Leandro vai passar no Instagram aí. Eu fico 100% à disposição de vocês também. Se a gente pode chamar lá no Instagram, perguntar e a gente está disponível. Lê, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Dani, rebenta aí. Pô, muito bom já? falar com você. Cara, já? eu tenho que correr para um outro evento aqui. Um abraço, galera. Com Deus. Valeu, Rafão. Obrigado, Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Galera, para a gente poder logo em seguida começar o nosso workshop, nosso segundo convidado é o Daniel. O Dani eu conheci faz uns 2 anos. O Dani, quando ele... Pouco mais. Programa Fala 300. do Sebrae São Paulo, Startup SP. O Dani foi uma das startups aceleradas pelo programa de aceleração e ele é um exemplo típico e maravilhoso, um case de sucesso para trazer inovação. O Dani inovou num segmento pouquíssimo inovador e com grandes players de mercado, que é o relógio de ponto. O Dani, ele arrasou no programa, tanto que, e na sua jornada enquanto empreendedor, tanto que o ano passado, todos nós muito felizes, celebramos a Ponte.me, uma ganhadora da Startup Awards, da Case 19, como Startup Revelação do Ano. Dani, um prazer estar com você aqui hoje. Sabe que você é um mentor já nosso faz tempo. Valeu. Feliz de conectar. E, Dani, eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada sua, que é uma jornada extremamente prática, sua, verdadeira, ilícita, sobre esse processo de inovação, porque a Ponte é uma empresa inovadora. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essa jornada de inovar um segmento extremamente hostil, né, para essa inovação. Está contigo, meu querido. Pô, muito obrigado aí pelo convite, fiquei feliz. Pô, pena que o Rafa teve que sair tão rápido aí, mas estou à disposição sempre aí, quem quiser ter meus contatos, depois me procurar, WhatsApp, eu
bato papo com a galera aí, sempre arrumo um lugar na agenda para ajudar a galera. Pessoal, eu sou Daniel Godoy, eu sou founder do Aponte-me, tá? Eu trabalho com uma startup de relógio de ponto, controle de jornada. E relógio de ponto, para quem não conhece, é aquele trambolho na parede, chato pra caralho. Eu falo palavrão, mas startup a gente tem licença poética para isso, tá? Aquele negócio chato pra caralho que fica na parede, o nego vai lá e coloca o dedinho, imprime papelzinho, coloca aquela filipeta, leva o crachá para marcar quanto tempo você está trabalhando. Eu acho que todos os mercados que eles são, primeiro ponto, eles são extremamente regulados. O que é extremamente regulados? Que você tem regras que o governo impõe para você poder entrar. Ele geralmente dificulta muito empresas pequenas de entrarem. O mercado de aviação é extremamente regulado. Se qualquer um de nós quiser montar uma companhia de aviação, cara, você tem que pedir bênção, só falta o Papa para você pedir bênção para você entrar. Então, a dificuldade começa porque geralmente eles pedem grana. Eu vou falar de alguns mercados além do relógio de ponto, né? Porque a gente trabalha com várias portarias, certificações, etc., do Ministério do Trabalho, mas alguns mercados que são semelhantes. Energia elétrica. Hoje foi regulamentado recentemente, se não me engano, em 2018, o mercado livre de energia. Então, o que acontece? Eu não sou mais obrigado a comprar energia da Enel. Eu, como empresa, pessoa jurídica, eu posso pegar e falar assim, opa, peraí, tem uma empresa ali que ela meteu o painel solar em cima do telhado dela, ela gera mais energia do que ela consome, ela gera crédito, esse crédito, ao invés de... ela consegue vender essa energia mais barato que se eu comprasse da Enel. Cara, acho que o mercado que todo mundo estava mega acostumado, aliás, que não estava mega acostumado, mas se acostumou, o Uber é um puta do exemplo disso. O mercado de táxi era regulamentado pra caramba. Pra quem aqui conhece alguém que teve um ponto de táxi, eram caríssimos pontos de táxi. Tanto que é o seguinte, não sei, muitos de vocês acompanharam quando houve treta de Uber e taxista, cara, sabe, pedrada em carro de taxista, esses negócios de Uber, etc. Porque o mercado é muito difícil de você entrar num mercado que geralmente esses mercados regulamentados eles são zero inovador, zero. Tanto que é o seguinte, existia a EasyTaxi, existia a 99, mas é o seguinte, era, sei lá, a galera mais nova que acabava usando, que não tinha paciência de ficar ligando num ponto de táxi, numa empresa de táxi e pedindo. Mas era mínimo. Quando eu acho que a maior revolução que quando se fala do Uber, do 99, assim, entrou mesmo, quando a Uber entrou forte, foi fazer todo mundo ter que usar a porra do aplicativo. E ninguém, a central de táxi de ligar por telefone deixou de existir, né? Mas onde eu queria mostrar para vocês é que o problema do setor é que ele era regulado. Não inovaram antes porque meteram um monte de regra lá no meio e ninguém podia entrar. E teve gente que entrou a despeito disso e acho que rolou muita briga com isso. A gente começou a gente construiu a ideia em dezembro de 2015. A gente ficou aí uns 6 meses maturando a ideia, montando os protótipos, levamos na Campus Party e tal. A nossa primeira venda saiu as primeiras vendas saíram só um ano depois. Mas a gente vendeu errado, precificamos errado, e até o público que a gente estava atendendo era errado. A gente olhava, olha só, para quem não sabe, a regulamentação do setor, ele é um negócio que, assim... Vocês estão vendo aí de boa, não estão? Estou vendo aí o pessoal falando que está... Mas o áudio, na verdade, Dani, é o meu que tá ruim. Eu tô, entendeu? Mas é que eu tô sem fone de ouvido. Eu também tô. A hora que eu entrei, não sei se você viu que eu entrei e caí. Eu entrei no meu notebook aqui e eu não vi, tava com 2% de bateria, ele fez assim, desligou. Aí eu corri entre o celular. Bom, vamos lá. A gente pegou e a gente apoiou muito no começo, mas foi justamente, acho que aquilo que o Rafa falou. O Rafa, camarada, ele inclusive, só uma título de curiosidade, ele foi a primeira pessoa que ouviu o primeiro pitch do Aponte, lá no comecinho de 2016. Então, tenho um grande carinho por ele. É um cara que já me ajudou pra caramba, já me indicou um monte de gente pra bater papo e tal. Cara, a gente entrou no mercado errado, porque a gente, olha só, a gente atendeu premissas erradas. A gente chegava pra galera do comércio e falava assim, meu, e aí? Você tem relógio de ponto? Não tem. Pô, por que você não tem? Cara, porque é caro.
Ah, é caro? Então, se tiver um barato, você compra? Compro. A gente fez, se eu não me engano, foram 60 ou 70 entrevistas lá aqui na avenida que a gente está, batendo papo com comerciantes de... Cara, é avenida de bairro, mas avenida de comércio, então tem... Isso eu vou falar muito durante a workshop, essa questão que você colocou de você ir falar com as pessoas, né? Interessante. Você traz a pessoa para o player, né? Cara, a gente pegou e falou o seguinte, a gente partiu da a premissa que meu contador falou, olha só, a gente cagou por causa da premissa do contador. O A Ponte me saiu na ideia, no dia 17 de dezembro, a gente tomando aquela cervejinha de fim de ano, batendo papo com a galera e falando assim, ô contador Paulinho, para você tá tranquilo, você não tá, você puxa o espelho de ponto da galera aí e tal, fecha a folha de pagamento da galera e fecha estando 10 dias. Ele falou, imagina, meus clientes tudo pequeno, tudo 3, 4, 5 funcionários, ninguém tem relógio de ponto. Pô, por que não tem? Os caras não tem porque é caro. Obrigatório é acima de 10 funcionários. Não tem porque é caro. Pô, então se tiver um barato, os caras compra, opa. Cara, pesquisamos legislação, um monte de coisa, daria pra gente fazer, daria pra gente entrar. Durante 6 primeiros meses, montamos um MVP pequeno aí e tal, bem MVPzinho mesmo, marcava ponto, calculava a hora e tal. E aí a gente chegou... Fomos vender para essas 70 empresas que falaram que a gente entrevistou mais do que isso, mas 70 empresas mais ou menos de bairro falaram que comprariam se tivesse um relógio de ponto mais barato. Cara, a hora que a gente chegou nas empresas, 3 compraram. 3. Então é o seguinte, a pesquisa foi errada, porque a gente pegou, pô, mas você acha que é caro? Acho que é caro. Então se for barato, você compra? Não, eu compro. Pô, então beleza. Vou fazer uma... Ô, Dani, só para a gente sistematizar, ponto de vista dessa conexão entre startup e inovação, que é um caso que você pode dizer muito, né? Por que a gente vincula muito as casas de startup e inovação? Né? Cara, a primeira coisa é a velocidade de mudança. A velocidade de mudança. Aqui a gente chega... eu tenho uma ideia nova junto com o Rafa, batendo papo, meu sócio. Eu tenho uma ideia nova, eu bato um papo com ele. Cara, a velocidade para a gente poder entregar alguma coisa para um cliente é muito mais rápido do que até uma fábrica de software. Não é tão... Não demora para entregar. A gente consegue correr e entregar um negócio relativamente rápido. Acho que você entrou com uma outra... Aí, foi? Ixi. Foi. Na verdade... cara, a gente criou uma velocidade de mudança, de entrega muito rápido. Para uma empresa normal, hoje, construir um produto, trabalhar com esse produto, lançar ele no mercado, a gente fala que a IBM. Pô, a IBM demora 5 anos desenvolvendo um negócio que quando o cara vai lançar, o framework já está meio que desatualizado, aquele negócio já gastou milhões de reais para fazer, tudo bem, mas ele custa milhões, ele compensa de forma muito simples. Mas, cara, é um mega problema o cara demorar 5 anos para entregar um projeto. A startup que trabalha com o conceito de MVP e tudo em Lean, eu vou lá, eu entendo com 10 clientes. Cara, você compraria um negócio tão... Eu entendo o seu problema, entendo o problema de mais 10 caras que estão iguais, então eu enxergo uma oportunidade de mercado e eu vou criar um negócio que resolve só esse problema. Eu vou dar um exemplo muito claro de um cliente que a gente teve, que foi o seguinte, chama-se o Sérgio, esse cliente. Ele tinha uma empresa de 200 funcionários de administração de condomínio, portaria, limpeza, segurança, etc. O cara tinha 200 funcionários que fazia ponto naquela fichinha de anotar na mão. Cara, fechar a folha desse negócio é maluquice. 200 funcionários naquela filipetinha lá, que parece... Para quem não sabe, parece aquela... Já fizeram rifa, já que você escolhe nome de cidade. Cara, parece que lá, você coloca lá entrada, saída, almoço, tal, e assina na frente. Imagina lançar. Dos 200 funcionários, ele tinha 8 meninas no RH. Eram 2 caras e 6 meninas no RH. Pra chegar no final do mês, pegar aquela porra lá e ficar lançando, digitando. Cara, maluquice. Aí chegou para ele e falou, cara, eu tenho um sistema assim, você vai colocar um tablet de cada lugar, tal, você vai fazer. E esse seu Sérgio pegou e falou, cara, mas é o seguinte, você resolve o problema de fraude, você resolve o meu problema disso, mas é o seguinte, seu sistema não, olha só, seu sistema não gerencia escala. Escala, para quem não sabe, aquele negócio 12,36, 6x1, 6x2 de folga. Eu falei, é mesmo, não gerencia. E foi o primeiro cliente grande que a gente fechou com a Ponte, né? É mesmo, não gerencia. Não, mas é que é assim, para eu fechar tem que ter isso. Eu falei, olha, seu Sérgio, você tem esse negócio hoje de escala? Seu papel gerencia escala? Não. Então por que você quer essa porra no meu sistema? Tô resolvendo um monte de problema para você. Eu fiz MVP, eu entreguei um negócio para ele que era...
E tem que lembrar que MVP, ele tem que ser produto, então você tem que entregar um negócio pro cara, não adianta ser um formulário, um negócio, cara, você tem que entregar um produto, ele tem que ser mínimo, tudo bem, então não é para você criar um negócio colossal, e ele tem que ser viável. Não adianta a gente pegar e querer criar um negócio, mas ele é produto, ele é mínimo, mas, cara, não dá viabilidade nenhuma pro cliente, ele tem que ser viável pro cliente, a gente tem que saber usar, ele tem que conseguir usar, você tem que pegar e conseguir tirar um relatório, um extrato de horas, sei lá, o que for. E, cara, e o Aponte era mega capado na época, não tinha nada, não tinha nada. E o cara lançava as horas lá dentro e ele tirava um espelhinho de ponto do cara. Não calculava hora extra, não calculava banco de hora, não calculava nada. Mas é o seguinte, era muito melhor do que o cara tinha no papel. Show. Dani, querido, eu vou começar o nosso workshop. Super obrigado por compartilhar com a gente. Uma empresa extremamente inovadora, merecidíssima com reconhecimento de revelação. Então, parabéns. Eu que agradeço aí fazer a abertura aí com você. Okay. Pode contar comigo. Pessoal, quem quiser anotar meus contatos, pode pedir pro Leandro. Ele a gente vai passar. Já passa meus a gente contatos, já vai divulgar já. As minhas redes sociais, em geral, são @DDDGodoy. 3 Ds de dado, GODOY. Beleza? Quem quiser, pode pegar. O Lê, fica também tranquilo, se quiser passar meu WhatsApp, o pessoal me chamar, marca um bate-papo. Eu ajudo quem precisar aí, principalmente com vendas B2B, marketing digital aí, eu consigo dar uma força. Beleza? Obrigado. Valeu, gente. Bom workshop para vocês Até aí. Mais. E um ótimo dia aí para vocês. Até mais, Dani. Obrigadão. Ok. Galera, bora começar. Eu acabei vindo pro celular, que é a casa do som. Vou compartilhar a nossa tela, ok? Com vocês aqui. Start Presentation. E a gente vai mandar bala, ok? Nesse exato momento, a gente começa o nosso workshop, ok? O nosso workshop, o workshop do Mindset das Startups de Inovação, ok? Seguinte, primeiro momento, a gente traz, só um minutinho aqui, ok? Perfeito, agora sim, certo? Seguinte, meu povo, nesse nosso workshop, a gente vai conduzir uma jornada empreendedora no viés das startups para a gente colocar aqui como
Certo? O som voltou? O som voltou, não voltou? Sim? Perfeito. Está sem som Helena, ainda? entrei até aqui pelo Rafael, porque eu estava tentando te ligar e não conseguia. Você está falando aí há horas. Não, mas você está me ouvindo, não está? Agora eu estou. Vamos olhar aqui no chat. Perfeito. Então, vou lá. A gente fez isso porque a gente fez os grandes testes. Galera, a nossa jornada está começando. Bora lá. O nosso grande viés, quando a gente fala em inovação startup, está nessa brincadeira gostosa, que a gente relaciona muito startup com inovação, porque ambos brincam no mesmo playground. Inovação e startup são palavras que andam muito relacionados, juntos, conectados. E quando hoje a gente começar a falar dessa jornada empreendedora no viés de startups com inovação, a gente vai, em muitos dos momentos, cruzar essa inovação com essas startups. Os nossos convidados, que depois vamos disponibilizar. Para vocês que estão aqui conosco, nós temos uma hora para falar de inovação em startups. Por favor, quem for compartilhar conteúdo, marque a gente para a gente começar o @FAAPBHub, @FAAPBHub e @LeandroSQ, e a gente recompartilha e agradece, e nós ainda temos mais 3 dias de programas. A gente fala muito que startup é administrar. A gente fala muito que empreender é administrar. E inovar é um processo de administração. Você precisa administrar para inovar. Portanto, essa correlação muito forte do empreendedorismo com a administração e a inovação também. Passo 1 para a inovação. A galera, quando fala, as empresas, eu estou querendo inovar. Por onde eu começo? A gente sempre começa pelo centro do negócio. A inovação, o coração da inovação é o cliente. O que seria o cliente? O problema que você resolve do cliente, o que foi falado agora há pouco pelo Rafael, agora há pouco pelo Dani. Quando a gente pensa em inovar, grandes corporações, muitas vezes, elas inovam de dentro para fora. Olha essa correlação importante. Inovação está de dentro para fora. O que é a jornada de inovação de dentro para fora? Eu crio produtos e coloco produtos no mercado. A relação forte de startup com inovação está no contrário, que a inovação vem de fora para dentro. O que é uma inovação de fora para dentro? Eu procuro o meu cliente, eu analiso o meu cliente, eu observo o meu cliente, e aí eu trago essa inovação para dentro, ou melhor, eu trago o seu problema para dentro, e aí eu começo a perceber, observar o que eu posso fazer de solução que atende este usuário, que atende meu cliente. Então, a inovação, quando a gente fala que ela é disruptiva, é porque eu trago o meu cliente para a jogada. Então, o coração da inovação, o core business da inovação é o cliente. E aí eu vou trazer cases para ratificar. E é muito comum, uma das coisas mais comuns nessa jornada de empreendedorismo, à frente do B-Hub, à frente dos programas de inovação do Sebrae São Paulo, que foram 8 anos, né, na condução desses programas, é muito comum dizer o seguinte: mas eu tenho um aplicativo, eu tenho um site, não, eu vou fazer um aplicativo, minha inovação é um aplicativo. Primeiro, tecnologia por si só não é inovação. Tecnologia por si só não é inovação. Leandro, mas a inovação não passa pela tecnologia? Óbvio que passa, assim como passa pelos clientes. No entanto, a tecnologia é o meio que a gente chega no nosso cliente para levar a inovação. A tecnologia acaba sendo um canal
para entregar ao meu cliente a solução que ele procura. Tecnologia não é inovação por si só. Eu preciso da tecnologia, óbvio, não sempre em todos os setores, mas cada vez mais a tecnologia vem trazendo experiências de usuário, né? Os usuários vêm se comportando melhor, né? A própria Magazine Luiza, que não é o nosso caso no momento, mas é o seguinte, eu estou usando, ela usou a inovação, a tecnologia, para inovar no segmento de varejo. Então, usou. Qual a proposta de valor? Né? O que ela entrega por trás disso? No entanto, o mais rico para a inovação são as pessoas. É quem conduz o processo. Porque a inovação é um processo que ele começa no cliente, termina no cliente. A tecnologia é meio e as pessoas são os condutores desse processo. Portanto, mais importante do que... Tem muita gente que fala assim, eu vou lá para o Vale do Silício. E vai para os Estados Unidos, vai para a Califórnia, aproveita, faz compras, tal. Isso não faz uma empresa inovadora. Isso não faz ninguém inovador. Isso faz você ter referências, ter conhecimento. Agora, o que faz você, de fato, inovar é a condução, é a sua condução, a condução do seu time, utilizando de uma tecnologia para atender às necessidades do seu cliente. E inovar pode ser mais simples do que parece. E na nossa jornada de hoje, eu trago todos os bons cases de startups que eu mentorei, que conseguiram inovar, conseguiram transformar em reais soluções mercadológicas, sobrevivem do seu negócio, estão felizes, escalando, e alguns crescendo cada vez mais, ok? Porque aí, quando eu falo de pessoas, é justamente isso daí. Esses 3 elementos extremamente importantes na condução de um processo de inovação. Time, medo, autorresponsabilidade e motivação. Leandro, explique melhor. Óbvio. Se você tem medo dos resultados negativos que você pode ter, não é um bom elemento para inovação. O medo, muitas vezes, não nos tira da zona de conforto e não nos leva a soluções inovadoras. Por quê? Porque o medo, ele te coloca numa zona de conforto e você não testa novos produtos e soluções com seus clientes. O medo de uma equipe, se uma equipe tem medo de errar, a gente tem um workshop lindo na FAAP, que é um workshop de fracasso, que a gente conduz o fracasso como aprendizagem, né? E não o fracasso como derrota. Se você tem medo de alcançar fracassos nessa jornada empreendedora de inovação, isso pode ser um elemento negativo para inovação. A autorresponsabilidade é a responsabilidade que o time de inovação... Leandro, isso não foi o time, isso é você? A sua autorresponsabilidade para esse processo de inovação. O quanto você está ali inovando de fato para isso. O quanto você está assumindo a responsabilidade. E quais são as suas motivações. Se a sua motivação está simplesmente na condução de um time, cuidado. A sua motivação deve estar voltada para o seu cliente. É o seu cliente que traz. É o seu cliente que vai motivar, que vai conduzir o processo de inovação. Preparados? Aperta o cinto. Eu só vou dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguma pergunta aqui. Tinha algumas perguntas iniciais que como eu caí e voltei, eu perdi. Mas alguém me perguntou de uma cidade inovadora. Nós temos uma referência brasileira, que não é São Paulo, todo mundo diz São Paulo, São Paulo, São Paulo, mas algumas abordagens, dizem que Florianópolis é considerada hoje a cidade mais inovadora do Brasil, porque ela tem um parque, que ela tem muitas frentes políticas e econômicas e mercadológicas voltadas para a tecnologia, para a inovação tecnológica. Então, tem muito parque industrial de tecnologia. Então, muitas startups estão nascendo lá, né? Então eu lembro dessa pergunta, mas pode ir mandando que eu estou olhando aqui.
Tá bom? Lê, só para Oi. falar que eu coloquei o link do Rafa, que ele saiu, estou aqui te apoiando, qualquer coisa que você precisar, agora eu Eu consigo, vi aqui. eu Tá bom? consigo aparecer. Aí aproveito que eu te interrompi para falar que quem está tendo dificuldade com a transmissão, sempre que puder, se você tiver a opção de entrar pelo Chrome, ele funciona melhor no Chrome, porque para a gente está estável aqui, tá bom? E tinha uma pessoa que perguntou no início, e aí talvez seja bom a gente até você colocar rapidinho, o que é uma startup, né? Pra gente, porque isso a gente vai falar muito, né? Então, O que é? Desculpa? uma startup. O que é uma startup? Boa! Vamos lá. Você sabe que não existe uma definição universal do que é uma startup, tá? É o nome, todo mundo dizendo. Você sabe que é comum, às vezes, chega pessoas para mim e falam, eu tenho uma startup, e você começa a conversar com a pessoa, né? E aí ela começa a falar, e você fala, olha, eu não acho que você tem uma startup. A pessoa fecha a cara, tipo, como não? Mas, cara, nada de errado. Você tem um negócio. Mais importante do que ter uma startup é ter um negócio. É que a startup são empresas de tecnologia. A base de uma startup é uma empresa de tecnologia que ela consegue ter um negócio que ela consegue ganhar mercado rápido, porque ela é tecnológica. Uber, Facebook, Instagram, Rappi, Tinder, ok? São negócios que você usa da tecnologia que você começa a replicar aquilo. Então, por isso que elas que tem inovação por trás, porque ela começa a testar. E nós vamos ver aqui a primeira startup que eu vou apresentar, ela não é de base tecnológica, mas ela é uma startup porque ela tem uma mentalidade startup. Aí você fala, o quê? Mas o Facebook, que é uma empresa bilionária, ainda é startup? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, e ainda não tem uma definição clara universal. No entanto, o que define uma startup é uma empresa que tem que ela tem uma tecnologia e o business dela, a solução dela está dentro dessa tecnologia. Então, é um meio que chega. Óbvio, como eu disse, que tecnologia não é a solução do Tinder não é o aplicativo, a solução da Uber não é o aplicativo, a solução do Home Refill, que muita gente está usando agora, o Shopper, não é o aplicativo, é o serviço que ele presta por trás, por dentro do aplicativo, né? Certo? Lê, eu vou colocar rapidinho aqui para quem quiser copiar no chat uma definição mais ou menos teórica, né? Um conceitual do que é uma startup para quem quiser copiar, tá bom? Tá bom, ok? Perfeito. Vamos continuar? A jornada inicial, ok? A gente começa por um propósito. Se o seu negócio não tem um propósito, é bom começar a ter. E esse propósito tem que ter um elo emocional forte, tem que estar relacionado com aquilo que você crê e acredita. Propósito, gente, não é ser a melhor empresa do mundo de alguma coisa. Propósito não é ser aquilo. Propósito não. O que você quer de fato mudar o mundo ou o cenário que você encontra? O propósito está o que te leva, o que faz você mover diariamente, ok? Para levar uma solução. Porque esse propósito que tem que ter um elo emocional que vai motivar, que vai levar ao seu engajamento, que vai te levar a tomar as decisões. Olha que trilha gostosa. O meu negócio é importante por quê para o meu cliente? Qual a relação pessoal que eu tenho com aquilo que eu faço? O quanto isso me engaja? Porque nessa jornada que nós vamos colocar agora, eu preciso tomar decisões rotineiramente. Se o propósito do meu business não é o meu propósito pessoal, não me gera engajamento, as minhas tomadas de decisões são aleatórias. Ok? Não estou dizendo para você ser passional. Nós não estamos dizendo que o negócio tem que ser a base da paixão. Não. E que a paixão tem que ser a base do negócio. Não. Tem que ter vínculos motivacionais fortes entre aquilo que eu faço e aquilo que eu acredito. Então, a gente começa justamente por aí, por isso da relação primeira de pessoas, do time. O time tem que acreditar, o time tem que ter um propósito comum, o time tem que engajar de forma coletiva.
certo? Porque a jornada da inovação, ela é extremamente relevante. A inovação não é o fim, a inovação não é o produto pronto, a inovação não é o produto na prateleira do mercado, a inovação não é meu cliente pagando, a inovação é a jornada que nós vamos aprender de como eu começo a levar a proposta de valor para o meu cliente. E essa jornada, ela é mais relevante que o produto final, porque muitas startups, muitas empresas que constroem produtos, chegam no final, ninguém quer comprar porque não é relevante, ok? Então, a jornada, ela é tão relevante quanto o produto, ou mais, e ela tem que ser colaborativa com os times. Porque os produtos e serviços nascem dessa jornada, que, na verdade, são os experimentos que teremos. Porque experimento, eu chamo de experimento, tá? Não é bem experimento, não. Não coloque experimento como algo científico, com tubos de ensaio, não. Experimentos são testes. Eu vou testar o meu produto com o cliente. E a gente começa a nossa jornada com a Job Patch. A Job Patch, eu vou beber água, porque, gente, eu canso muito falando. E daqui a pouquinho eu já volto para o chat. A cada case que eu vou contar, vou voltar para o chat para a gente conversar, tá bom? A Job Patch, eles estão iniciando, ok? Não é um caso de sucesso, mas é um caso de sucesso de começo, que eu acho extremamente interessante, porque eles começaram esse ano, eles recém começaram. Eu conheci o Dani em uma das disciplinas do curso de pós-graduação, que ele me falou assim, em que eu ministro, que ele falou, eu quero fazer da minha pós-graduação um negócio. Aí eu falei para ele, Dani, o que você quer fazer? Eu quero entrar no segmento pet. Aí eu olhei aquela cara, tipo, ah, meu Deus, mais uma que vai vender biscoitinho orgânico para cachorro, mais, sei lá, coleirinhas de forma legal, não sei o quê. Falei, evolua, Dani. Ele falou, eu encontrei um problema relevante no mercado pet. Eu falei, evolua, continua. Eles têm sérios problemas de contratação de funcionário. É o maior problema do mercado pet, não é produto, é funcionário. Tem muitas lojas, o cara, ele simplesmente encontra um emprego que paga R$50 a mais, vai embora. Eu falei, beleza, vamos brincar com isso. Vamos brincar com isso. Ele falou, eu quero ser uma plataforma, um LinkedIn do mercado pet. Falei, para, você não sabe se vai funcionar? Vamos começar nossa jornada pelo começo. E qual o começo? O começo é o cliente. Sempre. Vamos nos mercados de pet shop conversar com pet shop. E visitamos mais de 50 pet shops. E todos eles disseram, sim, o nosso grande problema, não todos eles, a grande maioria deles, é a contratação de funcionários. E aí a gente fez o quê? Vamos construir um site? Não. Nós começamos a entrar nos grupos de WhatsApp de tosador de cachorro, dos caras que lavavam o pet, dos banhistas, né, tosadores, banhistas, todos, e começaram a entender a cabeça desse povo. Porque o que a gente era? O Tinder, no bom sentido, o LinkedIn do mercado pet, então a gente tem que fazer junção, quem contrata, quem quer ser contratado. Vamos entender a cabeça. E aí nós temos um folderzinho desse aí que tá aí, ó. Folderzinho simples. E aí entramos em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, em grupos, e começamos a vender um serviço que nós não tínhamos. Eu digo nós, tá, gente? Na verdade, é ele, porque eu me apaixono com as startups que a gente mentora, a gente se coloca no meio, assim, porque a gente faz parte do processo de mentoria. A gente começou a vender produto que não tinha. E as pessoas queriam comprar um produto que não tinha. Então, a gente começou a prestar um serviço de concierge. Olha que louco. O que é um serviço de concierge? Pô, eu estou procurando um emprego. Tudo bem. Deixa eu arrumar um emprego para você. Estou precisando de um tosador. Pode deixar que eu vou arrumar um tosador para você. E aí, depois dessa brincadeira toda, a Job Patch lançou um site tosco, que está no ar. Fala para você ver. Em uma semana, 743 cadastros. Em uma semana. Esse é o começo.
não temos plataforma, não temos dinheiro. Há mais ou menos um mês e meio antes, foi quando a gente começou essa pandemia, eu tive um encontro presencial com ele para tomar um café, e ele me apresentou a primeira transferência bancária de um cliente pagando por um serviço. Eu falei, se alguém botou o dinheiro na mão para te pagar, é porque aí pode ter um serviço, aí pode ter um negócio. Isso é uma jornada inovadora. Melhor, isso é o começo de uma jornada inovadora, porque nós estamos começando pelo começo e o começo é o cliente. Agora a gente está indo para uma plataforma. Agora a gente está começando a pensar nisso. E aí a gente vai para o nosso segundo case. Opa, eu disse que eu ia ver o chat, ok? Tá bom? Boto os slides. Silas, depois seria a apresentação? Ok? A coisa eu volto, tá bom? Se for. E aí eu conheci Vanessa. Vanessa é uma das minhas mentoradas mais antigas. Conheci Vanessa em 2013. E Vanessa disse o seguinte para mim, olha que coisa maravilhosa. Leandro, eu quero empreender. Eu gosto de vôlei. Eu falei, que legal, sou maratonista, você joga vôlei? Não, não jogo vôlei, não. Não gosto de jogar vôlei, não. Mas eu sou apaixonada pelo esporte vôlei. Eu quero ter alguma coisa de vôlei na vida. Falei, vamos lá. O que você faz? Sou jornalista do UOL. Opa, então espera aí. Você escreve bem, escrevo. Beleza. Jornalista do UOL, insatisfeita com a carreira, fez o seguinte. Eu quero ganhar dinheiro com vôlei. Vamos ter seguidores? Não é seguidor do Instagram, não. Vamos engajar, vamos ter uma rede. Aí foi criado a saqueviagem.com.br para ser um portal de notícia de vôlei. Porque no UOL, onde eu trabalhava, só se falava de futebol. O único esporte brasileiro do mundo que existe, futebol. Tá lá. Quando se fala em outros esportes, é uma notícia curtinha. Vanessa criou o maior portal de notícias Saque Viagem. Ganhava quanto? 0. Mas tinha quase 10 mil acessos mês no começo. Depois começou a ter quase 10 mil acessos mês dia. Quando começou a ter muito volume. Foi aí que a gente começou a criar um propósito. Foi quando eu entendi o propósito da Vanessa. Que ela me disse que ela tinha 9 anos de idade, ela era enlouquecida por vôlei, queria uma camiseta de vôlei da Rússia. E ela não tinha camiseta de vôlei da Rússia. A mãe dela procurou, não encontrou. E ela disse o seguinte, numa conversa comigo. Eu quero levar a camiseta da Rússia para todas as pessoas que gostariam de camiseta da Rússia. Porque ninguém encontra. Depois de... tinha 9 anos, hoje eu tenho quase 29 anos de idade, 20 anos depois, e ainda não tem camiseta da Rússia para vender. Eu quero mudar isso. Eu quero levar produtos para o mercado de vôlei, para quem gosta de vôlei. E aí a gente começou com aquele tanto de gente que a gente tinha na nossa plataforma, que usufruía das reportagens gratuitas. A gente fez uma pesquisa, ok? E essa pesquisa, mais de 1.000 respondentes em uma única semana. Pessoas que queriam colaborar para criar um portal. E hoje, Saque Viagem é o maior site e-commerce de vôlei do Brasil, vendendo produtos próprios e produtos internacionais importados de mercado vôlei. A jornada é, criei um propósito, engajei uma rede, pessoas que gostam da minha marca, e eu estou trazendo produtos e criando novos produtos. Quando a Saque Viagem quis criar uma linha própria, ela não foi lá e sentou, até porque nenhuma das pessoas da equipe são pessoas que trabalham com design. Não são, nem são estilistas, não trabalham com roupa, nada. Ok? Mas nós vamos ouvir o cliente. Nós reunimos os clientes para conversar que produtos vocês gostariam de ter. E a empresa, okay, tem hoje a maior coleção própria de produtos voltados para vôlei. Certo? Inovou sem gastar muito. E tudo que foi gasto não foi desperdício, porque em todos os momentos, nós tínhamos o cliente do nosso lado, conversando.
E aí a gente tem um outro maravilhoso case, que é o case da eShows. A eShows é uma startup que eu mentorei há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, e ainda até hoje a gente conversa, que ela faturava mais ou menos R$ 400 mês. Hoje está faturando 400 mil. Cresceu um pouquinho, né? A eShows, ela tinha uma ideia de inovação de mercado, que era oferecer um serviço para bares, ok? Que era levar a gestão da agenda de músicos dos bares e restaurantes da cidade de São Paulo e Brasil afora. E aí a gente começou a sentar e bater papo e buscar entender, até que eu vi a eShows estava criando um problema de mercado que eles mesmos criaram, ou seja, não existia um problema de mercado. E aí a primeira conversa nossa foi, que tal a gente ir para a rua e conversar com os bares e restaurantes? E a gente começou a levar a solução. E os bares e restaurantes diziam, não, 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 não me interessa, não me interessa, poupar. Voltamos para a prancheta. E aí a gente começou, então, a entender que inovar não é um processo fechado numa equipe, e que inovar é um processo aberto e flexível, que deve ser conduzido não de dentro para fora, mas junto o cliente. Eu repeti, vou repetir várias vezes as mesmas coisas, talvez, para ficar bem claro na cabeça de todo mundo, ok? Que este processo aberto é você conversar com o seu cliente e não impor uma solução. Quando o cliente diz não, é não. Então, deixa eu entender como que eu converto esse não em sim. A gente viu que naquele momento, ninguém queria gestão de agenda, mas queria contratação de bandas. Então, olha, mais importante para mim do que fazer uma gestão é eu ter um business que faz a contratação para mim. Voltamos para a prancheta, criamos uma solução, fomos no mercado, recebemos um não. Não recebemos um sim. Porque não era a solução ideal. Nós não queremos contratar meramente. Nós queremos ter a liberdade de ter um acervo e eu poder escolher aquele que eu quero para aquele dia. Fiquem boquiabertos. Mais de 80% dos bares e restaurantes de São Paulo, da cidade de São Paulo, eles definem o seu schedule, sua programação musical na própria semana. Sabe qual é o norteador? São Pedro. Se chove, não tem. Se não chove, pode ser que tenha. E eles querem contratar de última hora. E a eShows traz o seu músico para você dentro do seu portfólio ali. Hoje, a eShows está no mercado. Experimento. O que é experimento, Leandro? Não é testar. Crio, vou. Tem uma fala maravilhosa da Vanessa, que ela fala, uma das maiores vergonhas da minha vida, Vanessa, é do Saque Viagem. Uma das maiores vergonhas da minha vida é o meu primeiro site. Porque era tosco, horrível. Mas era que nós tínhamos condição financeira de fazer. E vendia. Para vocês terem ideia da relevância de ter um propósito e uma rede, quando Vanessa colocou o site no ar, em 10 minutos, teve a primeira venda. Em 10 minutos. No ar, primeira venda em 10 minutos. Por quê? Porque nós já tivemos uma rede relevante desde o início. Portanto, quando foi colocado os nossos convidados, quando a gente fala em rede, quando a gente fala em inovação, primeira coisa, qual é o problema que você está resolvendo para o seu cliente? Ah, mas eu vendo isso. Não. Qual é o problema que você está resolvendo do seu cliente? Não. Nós não podemos focar, não devemos focar em produtos e serviços. Mas por que o nosso cliente compra o nosso produto e serviço? Qual é o problema que o nosso cliente tem que o nosso produto, o nosso serviço ajuda a resolver? Esse é o X da questão. Por trás de uma aquisição de um produto, por uma intermediação financeira, porque eu pago por ele, obviamente, por que eu quero ele? Por que eu preciso dele? Por que meu cliente quer esse produto? Essa é a primeira pergunta.
você deve fazer sempre nesse processo de inovação. E aí, um dos nossos convidados de amanhã, que é o Augusto, que vem pela Voz Sem Asas, o Augusto é o nosso primeiro ganhador, né? Ganhador do primeiro Empreenda FAC, primeiro ganhador do Empreenda FAC, que ele tem uma solução que ele atua no mercado de parklets. Leandro, o que é o mercado de parklets? Os parklets, todo mundo conhece, talvez não conhece por nome. São aquelas extensões das calçadas que são feitas de, obviamente, um mobiliário urbano que ocupa 1, 2 vagas de estacionamento, né? E o Augusto não foi o primeiro a criar uma empresa de parklets. Quando o Augusto veio com a ideia da empresa de parklets, já existia uma outra empresa e que hoje a Sou Urbanismo é a mais conhecida e a que tem maior número de parques na cidade de São Paulo. Inovar não é sair na frente, até porque o Augusto não saiu na frente, mas ele inovou em um quesito, que o seu concorrente no momento estava colocando em segundo plano. O cliente. No modelo de negócio mais satisfatório para o meu cliente. O Augusto deixou de vender parklets e passou a prestar serviços de manutenção de parklets, que era muito mais que o cliente que estava buscando do que simplesmente ter um parklet. Ok? Eu tenho isso aqui, e agora? O que eu faço? Né? E agora, José? Portanto, muita gente diz que eu preciso inovar, vou criar uma coisa nova. Cuidado. Inovar não é necessariamente criar uma coisa nova. Você pode inovar no segmento que já existe. Eu acho que o caso mais tradicional que todo mundo conhece, e que não conhece, né, vai conhecer agora, que é o caso da 99. A 99, que no começo chamava 99 Táxi, longe de ser a primeira empresa e a mais inovadora. A primeira empresa brasileira, na verdade, foi a primeira empresa do mundo a criar um aplicativo para chamar táxi, chamava Easy Taxi, criada por Thales Gomes, no Rio de Janeiro, e um programa de Startup Weekend. Thales Gomes criou primeiro a Easy Taxi, depois veio a 99. A grande diferença é que a Easy Taxi oferecia um valor, uma proposta de valor maravilhosa para o usuário final. E a 99 oferecia uma proposta de valor maravilhosa para o usuário final e também para o motorista, porque ela bancava as ações. Okay? Tanto é que a 99, né, depois virou 99, ganhou muito mais mercado, até que a Easy Taxi, ainda a Easy, né, também deixou de ser Easy Taxi, ainda existe, mas não chega a ter 12% do mercado de São Paulo, ok? A nossa campeã, a mais conhecida é a 99, certo? A gente continua com a nossa jornada. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos nossos chats, ok? O que são startups? Ismael, acho que a gente conversou, né? Ok? Mas eu vou voltar para você. Startups são empresas geralmente com base tecnológica, que elas buscam e inovam no modelo de negócios. Tá bom? Mas depois a gente coloca a definição mais ainda. Eu coloquei assim, Lê, a que eu costumo usar, que é uma organização temporária criada para desenvolver um novo modelo de negócio replicável e escalável. Inclusive, a parte de colocar organização e não empresa, ela é muito conhecida pelo fato de muitas startups não serem formalizadas. Então, quando a gente fala em organização, porque uma organização não necessariamente quer dizer que seja uma empresa. Uma organização pode ser pessoas. Não existe o crime organizado, que não é uma empresa, são pessoas organizadas. Okay? Então, uma startup pode ser... Não, e depois de certo tempo... Oi? E depois de certo tempo, por exemplo, o Facebook, hoje, ele não é mais uma startup. Ele começou como uma startup, criou um novo modelo de negócios que era replicável e escalável, e aí ele virou uma empresa de tecnologia, né? Então, conforme elas vão crescendo e esse modelo vai sendo testado e aprovado, ela deixa de ser uma startup e passa a ser uma empresa de tecnologia. Estão perguntando aqui o que é proposta de valor.
Proposta de valor é ótimo. Adoro, adoro. Seguinte. Qual a proposta de valor do Tinder? Para que você vai lá no Tinder? Não sei se vocês sabem. Olha como vai ficar bem compreendido. O Tinder tá com vários problemas na quarentena. Tanto é que eles abriram, eu estava lendo, eles abriram a versão internacional gratuita. Por quê? As pessoas que estão no Tinder não é simplesmente para conhecer pessoas, é para fazer algumas coisas, certo? Como agora no Tinder você não pode mais conhecer pessoas, qual a proposta de valor deles agora? Fomentar o bate-papo. Certo? Então, a proposta de valor é o que está por trás da compra. Ok? É o que qual o benefício. Tem uma palavra bonita também que é substitui, que é benefício gerado. Quando eu compro este produto, qual o benefício que ele me gera? Existem palavras-chave, proposta de valor. Tranquilidade, status. Você sabe qual que é a proposta de valor da máquina de lavar louça? Para mim? Você sabe qual que é a proposta de Qual que valor? é? A unha feita? Não, é esconder a louça, porque o problema não é lavar a louça, o problema é que você precisa esconder a louça, tirar da frente das pessoas. Então, mais do que lavar, ela precisa esconder a louça. Isso é verdade. E a gente está com 99575, a gente tem um tempinho ainda, porque a gente tem bastante cases aqui. Eu vou correr um pouquinho para te colocar. Mas eu estou aqui com chats aqui, tá bom? Qualquer coisa, grita. E aí, na jornada, eu conheci a HapMob, ok? HapMob era uma empresa, porque era uma empresa já formalizada, com pessoas boas conduzindo, que ela queria ser uma inovação no mercado da educação corporativa. Ok? Olha que interessante. Bom, agora eu vou falar de valor para quem perguntou. Olha que interessante. O que hoje que eles mapearam? Educação corporativa, você entra, faz um curso, faz uma provinha, recebe um certificado. Só que Maria, Pedro, Antônia, Carlos não têm os mesmos meios e modos de aprendizagem. Um é mais virtual, o outro é mais presencial, um é mais sensitivo, o outro é mais formulativo, o outro é mais... Depende. O que a HapMob fez? Criou um programa de educação corporativo que para cada pessoa ou para cada grupo de pessoas, ele oferta uma trilha diferente a partir do primeiro encontro. Certo? Só que eu não conseguia vender isso. Porque as pessoas não tinham valor, não viam valor. Por que eles não conseguiriam vender? Porque grande parte das empresas estava preocupado em gastar o budget simplesmente com cursos tradicionais, porque o RH precisava gastar aquele budget. E a gente foi para a prancheta e começou a remodular não o que eles estavam ofertando, mas para quem ofertar. Porque a gente viu que o nosso cliente não era o RH. Porque o RH não estava buscando aquilo. E que o nosso cliente era a área de inovação das grandes corporações. Que estes pressionavam o RH e o RH começava a ver um valor que eles não viam antes. Porque o RH queria que as pessoas ficassem capacitadas, e capacitar para o RH era curso, enquanto para a inovação ou para a área comercial, capacitar tinha que refletir em vendas. E aí a HapMob mudou seu segmento de cliente dentro da grande empresa, começou a entregar um valor que era capacitações assertivas para cada funcionário com impacto em vendas. Viu proposta de valor? Isso é proposta de valor. Um ano depois, a HapMob aparece na 100 Startup to Watch, ou a 100 Walking Startups, que são as 100 startups brasileiras para ficar de olho, porque essas estão revolucionando o mercado brasileiro. E é uma startup que começou querendo inovar num programa de aceleração do Sebrae São Paulo, quando eu era coordenador e mentor do programa. Portanto, entregar valor é um meio, uma forma de inovação.
para quem perguntou sobre proposta de valor, eu acho que, ó, caiu como uma luva, né? E aí a gente continua a nossa jornada, porque essa é a nossa grande ideia hoje, de trazer cases reais, que é um case que eu amo, que mata pau sobre essa questão de testes. Luiz, é esse de óculos aqui, tá? O outro é outro mentor nosso. Luiz me procurou uma vez, estava também ainda no Sebrae, e ele falou, Leandro, eu encontrei uma coisa bacana. As pessoas têm preguiça de vender coisas online, mas todo mundo tem em casa alguma coisa que queria jogar fora. Ou vender, melhor. Todo mundo tem uma coisa parada em casa. Todo mundo tem. Eu quero ter uma plataforma para vender isso. Eu falei, nossa, mas será mesmo? Sim, eu vou botar, mas por que não tem o Enjoei, não sei o quê, mas já tem essas plataformas, eu sei que tem. Só que as pessoas não querem isso. As pessoas não querem isso. As pessoas querem alguém que faça isso para elas. Eu falei, então vamos testar. Vamos testar. E aí, ao invés da gente ter uma plataforma, a Tag2You começou a criar perfil dentro de plataformas já existentes, OLX, Mercado Livre, Enjoei, e começou a captar produtos de outras pessoas e fazer a venda. E começou a revender outros produtos de outras pessoas. O norte maior, o fim maior, o objetivo maior da Tag2You era ser uma grande portal de vendas online de coisas usadas. Não tínhamos dinheiro, uma plataforma que custaria mais de 100 mil reais, não tínhamos dinheiro, nós começamos a vender como forma concierge, até que um dia apareceu uma higienizador bucal usado, vendido em 2 dias para a cidade de Guarulhos. Tudo se vende, ok? Desde que tenha um esforço por trás. A Tag2You começou esse modelo concierge de venda, pegou a sua jornada longa e quebrou em fatias. Tipo a mocinha daí, ó, fatiou tudo, ok? Eu não tenho dinheiro para ter a plataforma, mas eu tenho condição de prestar esse serviço hoje. Se esse serviço é hoje, então é isso que eu faço. Na jornada, como eu disse para vocês que são experimentos, ok? A gente começou a olhar para o mercado e falar, e essas empresas que fecham da noite para o dia? E esse povo que vai embora, tem que fazer casa da noite para o dia? Será que esse mercado é significante? Surpresa! Extremamente significante. Extremamente significante. Vou repetir, extremamente significante. Tanto que a Tag2You hoje é o maior portal, okay, de vendas de coisas usadas, de pessoas que estão na obrigação de desmontar casas e empresas da noite para o dia. Eles armazenam, estocam, vendem e te dão o dinheiro limpo na mão. Eles armazenam, portanto, eles estocam, retiram, armazenam, vendem e te dão o dinheiro na mão. Inclusive com um estudo prévio de venda. A longa jornada da Tag2You, quebrada em partes, fatiada em partes, para tirar até que hoje tem a plataforma sonhada. E olha que interessante, com um público totalmente diferente do público previsto inicialmente, porque na hora que você começa a criar o mínimo, a colocar o mínimo do mercado, você percebe que muda bastante. O segmento de cliente muda bastante. E que de repente, aquilo que era uma ideia inicial pode conduzir no negócio maior, ok? Portanto, nunca feche na verdade absoluta que existimos. Inovar é sempre estar atento às oportunidades de mercado. Mais do que as oportunidades de mercado, são os amigos. Inovar conta com os amigos. Você precisa contar com seus amigos para tirar as ideias do papel, porque colocar as ideias no papel é fácil. O difícil é tirar. Quem é que a gente vende primeiro? Amigos. Ah, mas amigos. Okay? Atleta Co. Hoje uma startup que, inclusive, ela é responsável pelos agendamentos
do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Nós começamos o programa contando com amigos para testar a solução. Por quê? Porque nós não tínhamos clientes. Então, a gente criou o nosso mockup, criou nossa estrutura dentro de uma sala, tá vendo que isso é uma sala, tá? Simulando jogos e contando com os amigos para fazer match de agendamento. Portanto, se você pretende inovar partindo do zero, não tenha receio, medo ou vergonha de contar com os amigos. Não tenha vergonha de ser empreendedor. Não tenha vergonha de querer inovar a sua jornada empreendedora. Como diz meu pai, tenha medo de roubar e não poder carregar, né? Ok? E quando a gente fala em inovação, a gente precisa entender que inovar não é melhorar alguma coisa. Que inovar é um negócio. Que inovar tem que ser um negócio. Que inovar, ok? Você precisa colocar um core business. E aí eu conheci, e até hoje, tá? Essa criatura maravilhosa que é o Diego Bernardo. Já não lembro se de São José do Rio Preto ou São José dos Campos, tá? A idade chega. Mas quando conversamos, ele teve uma felicidade de criar uma Bíblia, colocar uma Bíblia para baixar, um aplicativo de Bíblia, com quase 5 milhões de downloads. Ok? E o nosso papo era como ganhar dinheiro com uma Bíblia eletrônica quando tem 5 milhões de downloads. E a gente não conseguiu, nem sempre, nossa jornada de sucesso, tá? Isso é importante colocar. Nós não conseguimos transformar a Bíblia, ok? Moby Dick, num negócio rentável. E ganha um dinheirinho lá hoje, tá? Dinheirinho de pinga. E quando a gente colocou propaganda, o povo começou a deletar a Bíblia, excluir a Bíblia. E aí a gente criou umas funcionalidades freemium. Para quem não conhece, freemium é partes. Todo mundo conhece freemium, tá? É que talvez não conhece o nome. É o Spotify. Se você quer ouvir música de graça, com propaganda, é grátis. Se você quer ter autonomia, baixar para ouvir no avião, para ouvir no momento que, né, ter autonomia do aplicativo, você precisa pagar por ele. Então, uma Moby Dick virou uma Bíblia freemium. Se você quer gratuito com propaganda, tem. Ok? Sutil propaganda. Teve que ser sutil. Agora, se você quer grifar, gravar versículos, se você quer ter uma autonomia, uma coisa tal, você precisa pagar um pouquinho para uma Moby Dick. Mas inovar tem que ser um negócio. Senão, não vá. Você não consegue ganhar dinheiro com ele. Você precisa inovar pensando que isso, por si só, tem que ser um negócio. E inovação precisa gerar renda. Óbvio. Que era a minha maior briga com o Joga. O Joga era para ser um aplicativo de localização de quadras. Ninguém paga para saber onde tem quadra para jogar. O Google faz isso. Não, mas eu quero que seja o maior portal de informações de quadra. Ninguém paga por isso. Vão para a rua. O que o povo diz? Não pago, não pago, não pago. Botão com a prancheta. Como ganhar dinheiro? O Joga saiu de um programa, entrou para outro programa que eu sou mentor, inclusive, que ele teve a infelicidade de sair da própria SP, que eu era mentor, ele foi para o programa da Osha, da Samsung, e lá eu era mentor do programa da Osha, da Samsung, e eu bati na tecla, tem que gerar receita. E aí o Joga virou um grande portal de agendamento de quadras, ganhando um FII. Começou a ter receitas. Ok? Pouco naquele momento, hoje bem melhor, porque quando eu fiz a apresentação, eu liguei para saber das coisas, né? Essa proposta de valor eu consiga converter em dinheiro, receita, lucratividade no final. Inclusive, é o nosso assunto do último dia, que é a parte financeira. Inovação depende de pessoas. Inovação depende muito de tecnologia.
Mas inovação depende muito, muito, muito mais da jornada da condução. Inovação não é algo em si, não é um fim, é um processo, é uma jornada. De novo, vou repetir, que deve começar pelo cliente, deve trazer o seu problema, a sua ideia para dentro do business, ok? Para depois você criar uma solução, voltar para o cliente e ele te remunera isso, ok? Como eu coloquei o nosso modelo de receita. Insights para vocês que querem inovar. A gente faz festa sem dinheiro, mas jamais fazemos festa sem amigos. Tanto é que nessa quarentena tá todo mundo fazendo live de amigos, né? Fazendo Zoom com amigo, call com amigo, cada um com sua bebida de um lado, ok? Todo mundo com o seu vinho barato, ou vinho caro, ou com o seu copo de água, o seu suco, não importa, mas todo mundo com amigos. Quando eu digo isso, coloque os amigos na brincadeira. Inovar, traga os amigos, ok? Óbvio, né? Aqueles que nos ajudam, ok? O parente, família, ok? Se o inimigo for uma pessoa interessante, traz também, ok? Tem feedbacks destrutivos. Às vezes é bom feedback destrutivo, né? Ok? Para inovar, já que a gente colocou que a gente precisa ter etapas, né? O feito é sempre melhor que o bem feito. Portanto, às vezes o ótimo é inimigo do bom. E o que você precisa, às vezes, é simplesmente do bom. Do meia boca. Você consegue, às vezes, levar uma solução para o seu cliente, né? A gente vive falando isso, né? Ah, não é o melhor, mas é o que tem. Só que quando a gente coloca no mercado, a gente esquece que às vezes também isso é útil. É o que tem. É o que tem. O que tem. E só que se o que tem gera um valor, ó, tá mais do que bom. E lembrem que nós estamos vivendo o mundo da nova economia, da economia C de coronavírus, né? Não. O C de criativa, ok? O C de conectada, a economia colaborativa e a economia compartilhada. Então, a gente deixou de ser uma economia de dois lados, né? Que é eu, meu cliente e eu. Então, a gente está em rede agora. Então, é cliente vendendo para cliente que relaciona com cliente. Exemplos básicos, ok? Cliente posta coisa que você vai ver. Então, a opinião das pessoas importam. Trazer o cliente para a jornada, para construir, isso importa, ok? Então, lembre que a gente está vendo o momento da conexão, o momento da colaboração, da cocriação, é uma economia C. Quanto mais vocês puderem, coloquem isso na jornada de vocês. Coloquem esse C de colaborativo, de criativo, de conexão. Traga isso, sabe? Principalmente o de cocriação, sabe? Que é o colaborativo. As pessoas, clientes, a gente tem um nome bonito para isso, tudo é nome bonito, que a gente chama de clientes evangelizadores ou os primeiros fugiu o nome, mas são os nossos evangelistas, que é os clientes que a gente convence, porque eles gostam da gente, e ele acaba aumentando depois na nossa rede. Então, identifique esses clientes evangelizadores, né? Os clientes adoptantes, né? No português meio errado, porque são early adopters, que a gente usa muito em inglês, mas é importante colocá-los, considerá-los, porque eles nos trazem ali um pouco de validação, né? Nos validam. Certo? Meus amores, nós estamos super, hiper, master à disposição. Super desculpa no nosso início um pouco tumultuado. A gente chegou onde a gente queria colocar. Compartilhem isso aqui, para quem deu print, para quem fazer uma coisa, compartilhem, nos coloquem no FabB Hub. O meu Instagram é LeandroSQ, pode marcar também. Estamos juntos. A ideia dessa semana é que a gente possa começar ou estreitar um relacionamento, que em algum momento isso vai sair do virtual, porque daqui a pouco estamos de volta, não importa se é um novo normal, o que importa é que o novo normal vai chegar, estaremos próximos.
A nossa jornada de uma semana empreendedora, ela não termina hoje, ela simplesmente começou ontem e vai até sexta-feira. Cada dia um assunto novo, que de certa forma tem uma conexão mais independente. Eu gostaria, antes de terminar, eu quero dar quero falar também, Lê. Posso falar? Pode falar. Ah, então vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer todos os e-mails que eu recebi de ontem para hoje. Eu recebi mais de 100 e-mails falando do workshop de ontem. Eu respondi a todos, um por um. Se alguém ficou sem resposta, é porque não chegou. Então, eu coloquei aqui de novo o meu e-mail, acandrade@faap.br. A apresentação de hoje do Leandro já está aqui no Files, né? Já está aí para baixar. Eu coloquei também uma pesquisinha, se vocês puderem responder, porque a gente já está começando a pensar em montar a segunda semana empreendedora, então, para a gente pegar alguns insights aí para colaborar no nosso desenvolvimento aqui. E explicar mais uma vez, porque as pessoas estão com dificuldade de entender que tem que fazer esse duplo registro, mas é porque a gente precisa ter os contatos e precisa de CPF e uma série de dados de vocês para fazer certificado, que a plataforma não pega e a gente não tem esse acesso, mas a gente também precisa registrar dia por dia a entrada de vocês. Então, ele é chatinho mesmo, então, desculpa, a gente vai tentar ir buscar uma solução mais prática para a próxima, mas, por enquanto, até o final da semana, nós vamos assim. Lê, amanhã é contigo de novo, não, né? Não, Ale, eu queria aproveitar esses minutinhos, temos alguns minutinhos, tem uma pergunta extremamente relevante e importante aqui, que eu queria respondê-la, que é uma pergunta que eu não sei de onde veio, porque a Marjorie que jogou, que falou opa, já perdi aqui, mas como inovar, espera aí, vou achá-la porque eu gostei, como inovar no problema, espera aí, quem quiser mandar perguntas, eu vou responder algumas nesses minutinhos, a gente consegue responder várias perguntas em alguns minutinhos. Acho que deu uma atualização. A pergunta era, como encontrar um problema de mercado se você não tem... Inovar um problema se você não tem dinheiro, se você deve partir para o investimento anjo. Cuidado, ok? Cuidado com o investimento anjo. Investimento anjo não é anjo, é investimento. Portanto, não é padrinho de ninguém. Não há investimento quando investidores não percebem que já existe uma solução e receita, tá? Então, o primeiro caminho para você investir de fato é capital próprio para você desenvolver, sim, um negócio, tá? Então, acho que o primeiro ponto é capital próprio e como você vai criar uma plataforma do zero, também perguntou, né? Uma solução do zero. Trouxe cases aí, a Tag2You criou do zero, a eShows criou do zero. Então, não coloque aí a primeira parte como dinheiro, como empecilho, né? Certo? Qual o tempo médio para validação de um negócio? Marjorie Barbosa. Não tem tempo médio. Tem startups que validaram 2, 3 meses. Tem startups que estão validando em 1 ano, porque o caso da Tag2You, ela validou a primeira parte em poucos meses, até que ela viu que o mercado não era mais o relevante. Que ela conseguiu validar depois de quase 1 ano esse mercado do B2C, que é quando você ia para a empresa, entendeu? Então, não existe uma regra. Agora, o que tem é o processo que você vai tomar. Quanto mais assertivo você for nos experimentos, quanto mais assertivo você for nesses experimentos, mais rápido é a sua validação. E outra coisa, tá? Eu contei histórias de sucesso, mas, né, Ale, a gente tem um portfólio repleto de histórias de insucesso que são invalidações. Agora, a invalidação, ela é um sucesso. Por que a invalidação é um sucesso? Porque ela evita você gastar dinheiro nos futuros. Então, assim, validar é show, invalidar é mais show ainda, porque você não vai perder dinheiro. Entendeu? Certo?
Gente, tem um monte de pergunta aqui que daria meia hora de live, né? Mas aqui tem uma pergunta sobre as startups por conta da Covid. Eu vou buscar as referências e ou amanhã ou na quinta-feira a gente passa para vocês, porque tem um grupo que chama Startups contra a Covid, onde eles mapearam todas as startups que estão trabalhando com Covid. É uma coisa muito legal. Só que eu não estou com esse link aqui, então eu vou pegar para passar para vocês depois. E acho que é isso, né, Léo? Se quiser fazer uma propaganda de amanhã, e outra coisa, explicar o porquê que eu não coloquei os meus slides na plataforma igual o tal do Leandro, porque o meu é pesado, eu preciso mandar um link de WeTransfer. Eu coloquei algumas imagens que ele ficou pesado demais, eu não consigo pôr. Oi? Porque o meu está disponibilizado aqui na plataforma. Eles conseguem pegar já? Já peguei, já pus, enquanto você estava falando aí, nesses últimos 20 minutinhos, eu já pus a apresentação, não pus antes, para não virar um spoiler e todo mundo olhar a sua apresentação antes. Entendi. Então, porque algumas pessoas estão pedindo contato dos palestrantes, estão aí. Gente, amanhã entra em empreendedorismo, a gente tem 2 convidados incríveis, o Augusto Aiello, que vai falar que a Voz Sem Asas, ela acelerou nada mais nada menos que a empresa Unilever, e ela está acelerando a empresa Danone. Então, como trabalhar a aceleração dentro do ambiente de negócios. O Alan Ferraldo, que ele ganhou um programa de inovação dentro da Leroy Merlin, como funcionário. Então, acho que são 2 pessoas que têm muito a agregar conosco nesses 2 dias, nesse bate-papo de amanhã. Então, a gente tem o Augusto e o Alan. Na quinta-feira, a gente tem 2 convidadas incríveis. A gente tem a Mônica Queiroz, que eu amo de paixão, que vai estar com a liderança feminina. Além da Mônica mesmo? Ale? A gente vai estar com a Adélia, aliás, eu vi ela fazendo... Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Oi. A gente vai estar com a Adélia Zefiro. A Adélia até estava aqui assistindo aqui a aula, que eu vi ela comentando no chat, que também é uma super empreendedora, veio desse mundo de grandes corporações de tecnologia, largou tudo e montou uma startup de moda, né? Tinha gente aqui perguntando hoje alguma dica para moda e tal, então, quinta-feira tem uma bem legal. Quinta estamos juntos, ela acabou de colocar no chat aqui, a Adélia. E para sexta, a gente vai trazer um assunto que as pessoas odeiam, que é finanças, mas vai ser um assunto extremamente fácil. O workshop está extremamente fácil, que é a finança prática, simples e prática, que eu aplico com empreendedores estruturados, os pequenos empreendedores, e que dá certo. Certo? Cumprindo o nosso horário, que eu acho que é um dos nossa proposta de valor com vocês, é começar no horário e terminar no horário. Okay. E olha, gente, todo dia, antes de começar, antes de subir, uma meia horinha antes, a gente fica de olho nas directs do Insta. Então, se alguém não recebeu um link, se por algum motivo não está conseguindo conectar, manda para a gente, que a gente ajuda vocês a entrarem na hora, tá bom? Amanhã, das 18 às 19h30, todos os dias essa semana, nesse mesmo horário, já está no Insta quem são os convidados de amanhã. E amanhã vocês recebem o link para fazer essa via sacra de novo, né? De ter que se registrar aqui. Um beijão para vocês. Obrigada, Lê, como sempre, gente. Você foi fantástico. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Se alguém... Eu vou ficar um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Eu não me importo em responder algumas aqui. Então... fique à vontade. Lê, eu vou indo porque eu entro em outra live às 8 horas. Quem quiser assistir, quem não cansou da gente, pelo Instagram, a Lê CFA, estou no Mulheres Positivas da Band News. Então, quem quiser, hoje eu nem janto. Daqui já vou lá, já tenho que conectar. Então, um beijão para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Lê. Estou aqui, como faço isso de hoje? Acho que não. Aqui não. Não, Carolina. Você entrou porque você fez o registro. Relaxa, tá bom? É só o nome. Amanda, eu acho que é o nosso sonho agora, né? Porque depois desse período, acho que pós-graduação online deve surgir, né? Com certeza.
O contato de todo da palestra, já, Tatiana, está na apresentação que foi colocado, tá? Que nós subimos. Então, lá você tem os palestrantes. Quem puder, a gente depois compartilhar, marcar a gente, super agradece, tá bom? Obrigado, Arlete. Obrigado, Roberto. Obrigado, Eric. Obrigado. Quem falou aqui? A Ana. Obrigado, Ana. Douglas, se estiver aqui ainda, eu vou responder, tá? Como está sendo desenvolvido? Cara, Douglas, você está aqui sobre o Covid e startups? Porque eu tenho que falar sobre isso. Se você tiver, só escreve aqui embaixo, estou. Ok, Douglas? Acho que já foi, né? Então, gente, obrigado.